agora eu vou gravar um materialzinho de apoio, que é para a gente falar sobre vínculos estruturais contidos em um plano, a classificação desses vínculos. Vínculos, então, são elementos que limitam a mobilidade da estrutura, produzindo reações vinculares. São classificados de acordo com o número de movimentos que eles restringem, certo? De acordo com os graus de liberdade. Para sistemas estruturais contidos num plano, tem-se vínculos de primeira, segunda ou terceira ordem. Os vínculos de primeira ordem são reações equivalentes a uma força com linha de ação conhecida. Ou seja, vou dar como exemplo para vocês os roletes. Os roletes, eles deixam a estrutura livre para girar e livre para se deslocar na horizontal, mas restringem a mobilidade na vertical, certo? Esses apoios, eles impedem o movimento em uma direção apenas, o vínculo de primeira ordem, certo? Então, cada uma dessas reações envolve uma incógnita, que é a intensidade dessa reação. Vínculo de primeira ordem só restringe o movimento em uma direção. Vínculos de segunda ordem são reações equivalentes a uma força de direção, sentido e intensidade desconhecidos. Então, esses apoios, eles impedem a translação do corpo em todas as direções. Ele não se movimenta nas direções X e Y, mas ele não impede o corpo de girar em torno dessa conexão. Ou seja, o vínculo de segunda ordem, ele restringe o movimento na horizontal, restringe o movimento na vertical, mas não restringe a rotação em torno dessa conexão. Então, vínculo de segunda ordem são aqueles apoios que impõem duas restrições de movimento, uma em X e outra em Y, num sentido geral. As reações desse grupo envolvem duas incógnitas, que são geralmente representadas pelos componentes X e Y, componente X o R2, componente Y o R1, certo? Então, esse é uma rótula, um exemplo de vínculo de segunda ordem, de um apoio qualquer que representa um vínculo de segunda ordem, porque impõe duas restrições à estrutura. Vínculos de terceira ordem são reações equivalentes a uma força e um binário. Essas reações, elas são causadas por engastes. Esse da figura que vocês estão vendo. Elas impedem o movimento em qualquer direção, certo? O engaste é como se fosse uma barra incrustada em uma parede. Então, essa barra, ela não gira, ela não se move na horizontal e não se move na vertical. Isso é um engaste, ele representa um vínculo de terceira ordem. Quando a gente vai representar isso no diagrama de corpo livre, a gente coloca um momento e uma força em X e outra força em Y, certo? São três restrições. Os engastes, na verdade, eles produzem forças ao longo de toda a superfície, mas essas forças formam um sistema que pode ser reduzido a uma força em um binário. Nos nossos estudos anteriores, nós já vimos como um sistema de forças pode ser reduzido a uma força em um binário. Então, este é o princípio. Equilíbrio e determinação de reações vinculares. Bom, agora a gente vai ver um exemplo. Eu tenho aí uma barra sujeita à ação de um momento e duas forças externas e que também está apoiada por uma rótula de um lado e um rolete do outro, certo? Eu tenho a rótula aqui na extremidade esquerda e o rolete na extremidade direita dessa barra. A rótula, ela permite que a barra gire apenas, ela restringe os movimentos na vertical e na horizontal. Então, quando eu crio o diagrama de corpo livre, eu desenho exatamente as reações que ela restringe, que são na vertical e na horizontal, representadas aí por F3 e F4. Beleza, já estão desenhadas as reações provocadas pela rótula. Agora vamos para o rolete. O rolete, ele restringe apenas o movimento na vertical. Então, a gente desenha uma força aí na vertical.
O sentido dessas forças, às vezes a gente não conhece, então você pode chutar o sentido que você quiser, pode ser para cima ou para baixo, essa setinha aí na vertical. Depois eu vou explicar isso melhor no próximo conteúdo para vocês. Então, como a rótula não impede o giro e nem impede o movimento na horizontal, a gente não precisa desenhar essa reação. Ele é um vínculo só de primeira ordem. Equações de equilíbrio, então, que a gente tem que ter em mente que o somatório das forças em todas as direções é zero e o somatório dos momentos em todas as direções é zero também quando o objeto está em equilíbrio, quando o corpo analisado está em equilíbrio.